Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudá-la no seu dia a dia, na aplicação de normas, procedimentos, requisitos legais, instruções de trabalho, dentro no local onde você realiza sua atividade, dentro da sua empresa, ou seja, no seu dia a dia. Eu sou o Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integral, Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje eu quero conversar com você sobre uma atividade ou sobre um documento ou algo que vai impactar diretamente no seu dia a dia. E eu quero conversar justamente sobre alguns erros que são cometidos na elaboração desse documento e que afeta, sim, o seu dia a dia e pode deixar o seu dia a dia um pouquinho mais complicado. Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para você aumentar o seu conhecimento e aplicar nas suas atividades. Que documento é esse ou que atividade é essa? O que é isso que você está falando? Que existem erros e eu vou cometê-los se não prestar atenção e isso vai impactar no meu dia a dia. Estamos falando do nosso inventário de risco. Inventário de risco é um documento tão importante atualmente para a gestão da segurança do trabalho, para o dia a dia da segurança do trabalho, e que você pode, num deslize, cometer erros que eu diria até muito significativos para a eficiência e para a eficácia desse inventário de riscos. Primeiro, o inventário de riscos, ele é nada mais, nada menos que o reconhecimento dos seus riscos dentro da sua empresa, colocado num papel, num arquivo de computador, enfim, em algum lugar. Eu vou identificar esses riscos e vou traduzir isso para uma, vou dar o exemplo aqui, para uma planilha. Então lá eu vou traduzir o que eu estou vendo para essa planilha. E aqui tem um primeiro erro, um primeiro item a ser muito observado. O reconhecimento de risco deve ser muito bem feito. O reconhecimento de risco deve ser entendido de uma forma que você consiga olhar para o detalhe da atividade. Então, reconhecimento de riscos é parte fundamental e é onde a gente acaba cometendo muitos erros dentro do reconhecimento de risco. Por quê? Nós não entramos no detalhe, nós não procuramos aprofundar naquela atividade que está sendo realizada. E aqui vem o segundo erro, que é nesse inventário de riscos, que é justamente o técnico em segurança do trabalho, ou o SESMIT, fazer esse inventário de riscos ou reconhecer esses riscos de forma individual. Você tem o conhecimento, mas você precisa conversar com as pessoas, você precisa entrevistar os operadores, você precisa entender da produção, você precisa entender de que está acontecendo naquela atividade. Então, você não vai conseguir fazer um inventário de riscos eficaz, eficiente, se você não for para o chão de fábrica e não conversar com as pessoas que estão realizando as atividades. Esse é o segundo erro e é muito comum também. Técnico de segurança recebe a incumbência de elaborar um inventário de riscos e aí ele busca na internet. Terceiro erro, já vou falar sobre isso. Busca na internet um modelo, ele acha que aquele modelo está bom e ele vai e incorpora isso e busca informações, não conversa com ninguém e ele monta. Então, inventário de riscos e reconhecimento de riscos você não faz sozinho. Inclusive, a nossa CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, está aí para auxiliá-lo, para ajudá-lo nesta elaboração deste inventário de riscos e do reconhecimento de riscos. E conforme a NR5, também ela vai ajudar na elaboração da CIPA, na elaboração do mapa de risco. Então, mais um motivo para você envolver a CIPA e outros trabalhadores dentro desse reconhecimento de risco. Falei do terceiro, utilizar
padrões que estão disponíveis na internet sem analisá-los. Vou lá e faço o nosso famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Estou precisando, estou desesperado, preciso desse documento, preciso desse inventário de risco. O que eu faço? Vou lá na internet, busco modelo de inventário de risco. Vai aparecer uma tonelada de modelos para você utilizar. E aí você olha lá para um bonitinho, gostei desse daqui, você vai lá, copia, cola e coloca em atividade. Sem análise, sem entender, sem saber como é que funciona. E aí, se alguém pergunta, você não sabe responder e começa a patinar, porque você não analisou, você não estudou. É importante buscar modelos na internet? Sim, é importante. E aí tem muita gente que já trabalhou em cima, estudou, pensou e disponibilizou isso ou de forma gratuita ou com algum custo para que as pessoas possam utilizar aquela ferramenta, aquele documento. Eu acho válido, acho importante, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem muita correria, nosso dia a dia é sempre muito atarefado, então a gente acaba não conseguindo, mesmo que queira, a gente acaba não conseguindo, tendo tempo suficiente para elaborar alguns documentos da segurança do trabalho ou alguns documentos de um modo geral. Então é válido sim, é importante você buscar esse modelo, esse template dentro da internet, mas sempre é bom analisar, fazer uma análise crítica desse modelo que você está buscando. Será que esse modelo que eu adquiri, será que esse modelo que eu baixei, será que ele é o documento realmente que vai estar adequado à minha realidade? Vai estar adequado à realidade da empresa? Vai atender as necessidades? É o que eu sempre falo. Você pode buscar documentos muito complexos para operações muito simples, e aí fica o controle do controle, e você fica patinando e não consegue aplicar esse documento, ou você tem atividades muito complexas e você utiliza documentos muito simples. Então, atividades que vão requerer mais atenção, mais cuidado, mais detalhamento, aí você coloca um documento mais simples. Então, é importante entender que o modelo da internet é válido desde que você faça a sua análise crítica e adeque à sua realidade. Isso é muito importante. Então, esses são 3 erros que a gente normalmente comete elaborando um inventário de riscos e que é muito comum dentro do ambiente de trabalho. Por N motivos, a gente sempre vai ter uma justificativa por que a gente deixou passar, por que a gente não fez, enfim. Mas o foco nessa mudança dessa NR1, que está atrelado com o inventário de riscos, é justamente tornar isso mais efetivo, tornar isso mais dinâmico para o dia a dia. E o inventário de risco vem justamente com essa proposta, transformar e dinamizar o reconhecimento dos riscos e a aplicação de medidas de controle para esses riscos que foram reconhecidos. Se você olhar lá para o inventário de riscos, dentro daquilo que dentro do que se propõe, dentro daquilo que se imagina, que é algo interessante, você vai ter a descrição da atividade, você vai ter os riscos atrelados, os agentes de risco, os perigos atrelados, as consequências atreladas a esses riscos, como que eu classifico esse risco. Outra coisa importante, estava esquecendo, né? Classificação do risco. Qual é o risco mais significativo para a empresa ou não? Você tem que criar uma metodologia para que você possa entender de severidade, de probabilidade, como que isso se cruza. E é uma coisa também que os colaboradores, que os trabalhadores acabam não fazendo e não entendendo isso direito, né? A gente pode falar até depois disso num outro vídeo, mas isso acontece com frequência também. Qual é a probabilidade? Eu entendo de probabilidade, eu entendo de severidade. Quais são os riscos? Quais são as atividades mais severas e mais prováveis, né? Os riscos mais prováveis de acontecer dentro dessa atividade. Tudo isso precisa ser analisado e no dia a dia, por conta de uma série, como eu falei, de justificativas, a gente acaba fazendo não da maneira que deveria ser feito. Então é importante você parar, olhar, analisar, fazer a sua análise crítica em cima desse inventário de riscos, para que realmente ele seja um documento dinâmico que traga significado para você e para a empresa.
porque só cumprir legislação a gente sabe que não funciona, visto o que acontecia com o nosso PPRA, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Se elaborava o PPRA, estava lá bonitinho, com um monte de páginas, a história da empresa, uma série de embasamentos, de argumentos que são válidos e é importante colocar isso dentro desse documento, mas ele era algo estático, ou seja, eu elaborava isso e fazia a apresentação para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e depois eu engavetava, ficava lá na minha gaveta. E aí, quando tinha uma fiscalização, alguma auditoria, eu lembrava do documento e colocava ele, e analisava ele, eu relembrava ele, para entender o que eles iam perguntar. Não é esse o objetivo. O objetivo é que isso seja verificado e avaliado sempre, todos os dias, se possível. O que aconteceu hoje? Como é que está isso? Qual foi a medida de controle? Como é que foi feito o plano de ação? Tá melhorou, não melhorou? Como é que está esse dinamismo todo? Dessa forma, você consegue ter um inventário de riscos mais efetivo, mais importante para o dia a dia. Inventário de riscos sem comunicar, também é outro erro, né, que a gente que costuma acontecer dentro das empresas. Eu fiz o inventário, criei lá uma planilha, um documento, né, todo bonito, com uma série de cores, justificando medidas de controle, só que está aqui comigo, né? Não, isso aqui é criação minha, isso aqui eu não vou divulgar para ninguém. Isso também afeta bastante a sua gestão e torna o seu inventário de riscos inválido. Por quê? Se eu conversei com as pessoas, se eu identifiquei quais são os riscos, quais são os agentes, identifiquei medidas de controle, elaborei planos de ação, por que o trabalhador não vai ficar sabendo disso? Por que ele não pode acompanhar isso? Então, a comunicação, a divulgação desse inventário de riscos também é importante. Primeiro, porque você vai conscientizar o trabalhador e vai mostrar para ele daquele reconhecimento do que se transformou e o que ele pode ajudar com relação aos riscos ou às medidas de controle, e você vai ter aí um resultado melhor para a gestão. Se você não fizer isso, o colaborador vai falar assim, mas peraí, por que ele veio fazer esse monte de questões comigo e no que isso se tornou? Isso pode gerar uma ponta de dúvida no colaborador, e ele vai falar assim, mas aí o cara lá da segurança do trabalho vai querer me mandar embora. Ele vai querer colocar um monte de coisa aqui que eu não faço. Então, precisa ser claro e transparente e comunicar isso. Então, essas são algumas dicas para vocês referente ao inventário de riscos. Inclusive, eu falei de modelos, né? Lá no site do Diário do TST, que está aqui na descrição do vídeo, você tem um modelo para você fazer o download do seu inventário de riscos, o modelo, como eu falei, para você adequar na sua realidade e sair utilizando. Então, aproveita a oportunidade, dá uma passada lá no diário do tst.com.br, você vai ver ali que tem uma planilha, gratuita para você fazer o seu download, e também existe um combo de planilhas para que você possa utilizar no seu dia a dia, justamente para você olhar para esse combo de planilhas, fazer análise, entender e aplicar no seu dia a dia, para que você possa ter aí resultados significativos. Lá dentro desse combo também tem um modelo de programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Além disso, aqui na descrição você tem sugestões ou você tem as nossas redes sociais do Diário do TST, para que você possa aproveitar o conteúdo que está ali disponível e aplicar. O objetivo é sempre facilitar, como eu falei no começo do vídeo. E aí, dentro dessas redes sociais, eu costumo colocar isso para que você possa transformar e melhorar a sua carreira. E não se esqueça, né? Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e aproveite esse conteúdo para melhorar a sua carreira, para melhorar o seu dia a dia e para que você possa crescer. Um detalhe importante que eu estava esquecendo: comente, deixe seu comentário, o que você achou, o que você não achou, o que você pode acrescentar com esse conteúdo, para que a gente possa compartilhar esses conteúdos e crescer e melhorar o nosso conhecimento referente a estes assuntos que estão aqui no Diário do TST. Um grande abraço, não se esqueça, hein? A gente se encontra no próximo vídeo.